Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia, que um dia fala de horror e coisas das trevas e no outro fala de Disney e fantasia mais família. Nessa quarentena a gente tá tendo um vídeo todo dia aqui no canal que fazem parte do Veda C, vídeos especiais de arrecadação pro casamento. Então eu peço que vocês ajudem eu e Mari, minha noiva, assistindo os vídeos, comentando e principalmente compartilhando com os amigos de vocês. Hoje nós começamos um quadro novo aqui no canal que é Como Funciona Esse Universo, onde a gente vai sempre pegar obras de fantasia que retratem um mundo fantástico ou uma sociedade diferente e explicar com detalhes a organização e o funcionamento daquela comunidade ou de um universo alternativo mostrado na ficção. E já que um estúdio que sempre nos fascina com as suas construções de universos fenomenais é a Disney Pixar, nada melhor do que começar esse quadro explicando o universo de Monstros S.A. Malhar essa banha caindo pra fora da cama! Levanta, Sully! Não esquece de me sugerir outros temas para esse quadro aqui. Eu sempre pego as sugestões de temas de vocês lá do meu Instagram, com o que vocês me mandam pelos stories, nos directs, e votem lá nas enquetes. Então se você quer me sugerir qual universo, de qual obra de ficção você quer ver por aqui, corre lá no meu Instagram, @ofelipebarbosa, para me mandar a sua sugestão. Bora lá então! Antes de começar esse vídeo é necessário um aviso importante. Eu sei que muitos de vocês provavelmente vão querer comentar aí sobre a teoria do universo compartilhado da Pixar, sobre as portas dos monstros talvez levarem eles para o passado, viagem no tempo e essas coisas. Mas para fazer esse vídeo aqui, eu não vou levar a teoria da Pixar em conta. Primeiro porque eu não sou muito fã da teoria da Pixar, eu acho ela muito forçada. Uma porcaria. Ela tem um monte de furo, um monte de coisa que não faz sentido, e a cada filme novo que a Pixar lança, ela faz menos sentido ainda. Segundo porque a teoria da Pixar, como o próprio nome diz, é uma teoria. E aqui no canal eu normalmente não falo sobre teorias. Eu geralmente só falo sobre informações oficiais que existem em conteúdos publicados pelos criadores da obra. Então eu não vou falar de nenhuma teoria ou ideia imaginária aqui. Eu vou contar a história de Monstrópolis de acordo com as informações oficiais que nós temos e com aquilo que a gente pode extrair dos filmes, né? E eu garanto que algumas dessas informações podem surpreender vocês. Vamos começar então pela origem desse universo, de onde surgiu Monstrópolis, a cidade onde habitam Mike Wazowski e o James P. Sullivan. Muita gente não sabe, mas a Pixar possui uma história oficial para o surgimento desses monstros. No DVD de Monstros S.A., na seção de extras do filme, tem um curta com rascunhos dos produtores com uma narração chamada A História do Mundo dos Monstros, que conta exatamente como surgiu Monstrópolis. Nesse curta a gente descobre o seguinte: há centenas de milhares de anos, quando os seres humanos começaram a surgir, existiam duas tribos distintas que conviviam no mesmo continente, que eram os Mans e os Mons. Embora ambas as tribos obviamente tivessem características primitivas, já que eram tribos pré-históricas, né, a raça dos Mons parecia um pouco mais animalesca e selvagem que a dos Mans. Isso fez com que a tribo dos Mans expulsasse a tribo dos Mons pelas características diferentes que eles tinham e expulsaram eles de forma bem violenta, forçando eles a fugir pelo mar, acreditando que eles iriam morrer afogados. E é possível sim que muitos dos Mons tenham morrido nesse caminho aí pelo oceano, né? Não se sabe ao certo, mas a questão é que os sobreviventes da tribo conseguiram encontrar uma ilha que na época eles acharam que seria uma ilha encantada, né? Essa ilha tinha frutas e plantas diferentes, as quais eles nunca tinham visto, e eles começaram a se alimentar desses vegetais da ilha e começaram a adquirir características diferentes. Só que eles perceberam o seguinte: na ilha existiam vários animais e cada animal possuía uma alimentação própria. Se um dos Mons passava a comer as mesmas coisas que aquele animal comia, tanto ele quanto os seus descendentes desenvolviam características semelhantes às daquele animal, como por exemplo chifres, asas, pelos em excesso, tamanhos gigantescos ou mesmo tamanhos muito pequenos. E com o passar dos anos, a tribo dos Mons foi se tornando então cada vez mais diversificada. Acontece que a partir do momento em que os Mons se deram conta do que estava acontecendo com a aparência deles, eles se assustaram, percebendo que eles estavam cada vez mais amedrontadores, e foi então que surgiu a ideia
ideia de usar essa aparência monstruosa como vingança. Eles decidiram voltar para o continente e assustar as tribos dos Mens, que tinham sido tão violentos com eles no passado. Esse curta aqui não dá explicações com detalhes de como que eles conseguiam fazer essa travessia da ilha deles para o continente, se eles voltaram mesmo ali pelo oceano, né? Mas o curta mostra pra gente que para chegar ali eles usaram uma caverna que provavelmente eles descobriram na ilha, que dava acesso da ilha deles para o continente. E a partir daí eles começaram a assustar os Mens com as suas aparências monstruosas, e foi a partir desse momento que os Mens passaram a chamar os Mons, né, de monstros. Assustar os humanos então se tornou um costume entre os monstros, e conforme eles faziam isso, eles perceberam que isso ia muito além de simplesmente uma vingança ou um costume. Eles perceberam que no começo os gritos dos humanos geravam uma energia que fazia com que os monstros se sentissem mais fortes. Isso se relaciona um pouco aí com lendas antigas da Europa medieval, que dizia que monstros assustavam os humanos porque eles precisavam da energia proveniente do medo para sobreviver. É daí, por exemplo, que escritores como o nosso querido Stephen King criam tantos e tantos monstros e criaturas que se alimentam do medo dos seres humanos. Será, inclusive, que o Pennywise fazia parte desse grupo de monstros aí e a gente não sabia? Enfim, né? Acabei colocando uma teoria aqui no meio, mas só de zoeira. Seriam necessários, então, que milênios e milênios passassem e a sociedade se desenvolvesse muito até o momento em que os monstros descobririam que a energia proveniente desses gritos dos humanos podia ser transformada em energia elétrica. E essa descoberta seria o grande potencializador de desenvolvimento da sociedade de Monstrópolis. Mas antes da gente falar então de como a sociedade com energia elétrica passou a funcionar, vamos entender onde exatamente fica Monstrópolis. Porque, pegando pela história desse curta, a gente entende que Monstrópolis seria então, na verdade, uma ilha, certo? Então, será que todos esses monstros então habitam uma ilha secreta aqui na Terra? Não, não é isso. Embora a gente não tenha mais informações no curta, o diretor do filme, o Pete Docter, já afirmou em entrevistas e nos livrinhos lá de conteúdo extra que foram publicados sobre o filme que Monstrópolis fica localizada num universo paralelo. Só que é um universo paralelo que possui algumas passagens interligadas com o nosso mundo, como se fossem, sei lá, buracos de minhoca. É meio que uma coisa parecida com as Crônicas de Nárnia, sacou? Tipo assim, Nárnia é um universo paralelo, mas é possível você chegar lá através da passagem do guarda-roupa, né? Ou de outras passagens. A mesma coisa acontece com Monstrópolis. Quando os monstros pré-históricos chegaram lá através do oceano, acreditando que tinham chegado numa ilha, na verdade eles não se deram conta de que eles tinham encontrado uma passagem para um outro universo. Isso só ficaria mais claro para eles com o passar dos séculos e com o avanço da civilização. Da mesma forma que eles descobriram que a caverna que eles usaram lá no curta serviria de passagem do mundo deles para o nosso, ao redor do mundo todo, outros monstros daquele universo passaram a encontrar passagens para o nosso mundo também. Não é à toa que Monstros S.A. sempre deixa claro que monstros famosos como o monstro do Lago Ness, ou a gente pode viajar aqui, tipo os dragões que nós conhecemos aí das mitologias medievais, né, ou monstros de mitos gregos, todos esses monstros seriam então monstros que saíram do mundo deles e vieram para o nosso mundo através de passagens escondidas por aí, né? E isso pode ter acontecido desde a antiguidade até os dias atuais. É isso então que teria gerado todas as lendas envolvendo monstros que nós conhecemos aí no mundo inteiro. Mas é notável então que existe essa conexão entre o mundo dos monstros e o nosso, e que eles conhecem essas conexões desde os primórdios da nossa existência, porque enquanto a humanidade sabe muito pouco sobre esses monstros, os monstros parecem saber muito sobre a gente. Eles sabem como os humanos se comportam, como nós formamos nossas famílias dentro de casa, como nós vivemos, e inclusive eles levam para o mundo deles um estilo de vida muito parecido com o nosso. Quando a gente enxerga a cidade de Monstrópolis, a gente vê ali uma metrópole que vive num sistema completamente capitalista, bem num American Way of Life, e a gente vê que todos os monstros, desde pequenos, são estimulados a estudar, entrar numa faculdade, investir numa carreira e buscar um sucesso financeiro. Ou seja, por mais que os monstros não habitem o mesmo mundo que a gente,
como eles sempre mantiveram essas conexões e passagens com o nosso mundo, eles acabaram sendo completamente influenciados pela globalização que acontece do lado de cá. Uma das únicas grandes diferenças entre nós e essa sociedade de monstros é que o conhecimento sobre esses portais entre diferentes universos permitiu que eles desenvolvessem tecnologias além das nossas, através de pesquisas científicas relacionadas à produção de energia elétrica e ao transporte interdimensional. No filme Universidade de Monstros, nós vemos que existem vários grupos de pesquisadores nas universidades que são inteiramente responsáveis por continuar estudando e melhorando os métodos de transformar os gritos dos humanos em eletricidade e principalmente a criação de portais para o nosso mundo. Depois de muito estudar a sociedade humana com o passar dos séculos, os monstros compreenderam que a melhor forma de coletar esses gritos seria através das crianças, que são mais suscetíveis a levar sustos, e por isso criaram um sistema que cria conexões entre os portais e as portas dos closets ou dos armários das crianças ao redor do mundo todo. E foi aí que empresas como a Monstros S.A. se solidificaram como as empresas mais importantes desse mercado, já que aquela sociedade ali, assim como a nossa, é inteiramente dependente de energia elétrica. A questão é que, devido à origem desses costumes relacionados a sustos que remontam lá da pré-história e aos hábitos que esses seres criaram em sentir prazer em assustar os humanos, passaram a existir valores entre aquela população que idolatram os monstros mais assustadores. Ser medonho e assustador são as características mais desejáveis entre os monstros. E é por isso que a profissão de assustador nas empresas de energia elétrica passou a ser tão respeitada e os assustadores idolatrados como se fossem celebridades. Mas assim como em todo bom sistema capitalista, existem ali algumas verdades que são omitidas da população pelo governo e pelos empresários detentores dos bens de produção. A mídia e o governo incentivam a população de monstros a manter distância dos humanos, fazendo com que eles acreditem que as crianças humanas são extremamente tóxicas. Tem uma cena excluída do filme onde o Randall diz que no passado era comum que os humanos caçassem monstros. Então, pode-se entender que ao longo dos séculos em que as sociedades foram se desenvolvendo, alguns monstros que transitavam entre os portais daquele mundo para o nosso, com certeza acabaram sendo mortos por seres humanos. Isso muito provavelmente acontecia bastante lá na Idade Média, né? Assim como acontece então no nosso mundo, tragédias ou acontecimentos violentos sempre geram boatos, lendas, comentários, ou então as famosas fake news, né? E a maior fake news naquela sociedade dos monstros ali com o passar dos séculos foi a de que crianças humanas são extremamente perigosas e tóxicas para aqueles seres. O governo de Monstrópolis chegou a criar um departamento para cuidar da segurança desses casos, que é a CDA, a Child Detection Agency, né? Ou então Agência de Detecção de Crianças, que garante que as crianças humanas não venham para o nosso mundo e que a população de monstros seja sempre mantida em segurança. E tanto a CDA quanto as leis governamentais em relação a manter o mundo dos monstros em segurança são extremamente rígidas, colocando monstros e áreas em quarentena quando é preciso, levando à desintoxicação de itens trocados por humanos muito a sério e condenando monstros ao exílio no mundo dos humanos quando eles desobedecem essas leis. É mostrado no filme que monstros famosos aqui pra gente, como o Abominável Homem das Neves e o Pé Grande, eles ganharam essa fama por aqui depois de terem sido exilados do seu mundo por terem desobedecido regras. E o mesmo quase aconteceu com o Mike e o Sully quando eles enfrentaram o patrão deles, né, que era o Sr. Waterdoose. Só que assim, o que a gente percebe ali no filme é que, assim como toda boa agência governamental tem sim os seus segredos, a CDA também tem, e dá pra ver que eles já perceberam através de pesquisas aqui no nosso mundo que as crianças humanas não são perigosas. Só que essa informação é mantida em segredo por interesse dos grandes capitalistas, que estão dispostos a usar meios desumanos e cruéis, se for preciso, para extrair os gritos das crianças.
É por isso que, quando você para pra pensar no final de Monstros S.A., o que a gente tem a ver no final, assim, sem muitas convicções políticas aqui, mas a questão é que o que nós temos a ver no final é uma grande vitória do proletariado explorado contra um grande empresário, passando ali a mensagem no final de que o correto para o desenvolvimento seria a busca por fontes alternativas de energia. No mundo dos monstros, isso acaba sendo bem mais simples e fácil do que no nosso, porque eles descobrem algo que não foi descoberto em séculos de existência. Após terem passado tanto tempo com a garotinha Mary, né, a quem eles chamam de Boo ao longo do filme, o Mike e o Sully acabam descobrindo que o riso de uma criança é muito mais potente do que o grito, 10 vezes mais potente para ser mais exato. E essa descoberta permite que eles revolucionem completamente o sistema de funcionamento do mundo dos monstros, transformando as fábricas de geração de energia em centros de comediantes, ao invés de continuarem sendo centros de assustadores. É claro que, pensando nessa sociedade de forma um pouquinho realista, a gente sabe que tem uma grande parte ali dessa história de mudança da sociedade que não foi mostrada pra gente no filme. Afinal, depois de terem passado séculos acostumados a assustar ao invés de fazer rir, muitos dos monstros conservadores teriam resistência a essas mudanças bruscas de hábitos e costumes, né? As faculdades e escolas iam ter que se reinventar, estudando novas técnicas, fazendo novas pesquisas e ensinando os monstros a usarem as suas peculiaridades para fazer comédia, né? As fábricas teriam que mudar por completo os seus métodos de funcionamento e alguns monstros assustadores provavelmente ficariam sem emprego se eles não tivessem talento para comédia também, né? Mas como é mostrado aí no filme, aparentemente, depois de algum tempo a sociedade acabou aderindo a essa nova energia alternativa e a esses novos costumes. A gente fica curioso aí, então, para saber como ficou essa sociedade depois de tudo isso e, principalmente, será que no futuro aí humanos e monstros viriam a se encontrar com mais frequência depois que o Sully consegue se reencontrar com a Boo no final do filme, né? Fica aí para nossa imaginação ou para um terceiro filme a ser lançado no futuro. Cambada, eu peço que vocês compartilhem então esse vídeo aqui com os amigos de vocês. Deixem o like aqui para ajudar o vídeo a ser bem recomendado. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e não esquece, corre lá no meu Instagram e me manda dicas de outros filmes, livros ou séries que você quer ver nesse quadro aqui, como funciona esse universo. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!